com que as pessoas fiquem mais próximas uma das outras, vai produzir essa interação toda. Tem outros que falam que vai, pelo contrário, vai ser uma falsa interação. A maioria concorda que, na verdade, tem sim uma interação, só que falta muito superficial, né? Então, a rede, e outra coisa, um dado também interessante, é que quem fica mais em rede social, quem mexe mais em Instagram, seja, sei lá, mesmo o WhatsApp, em redes sociais em geral, tem uma tendência maior a isolamento, né? Eu achei que você ia falar, professora, que zerava o QI, né? O pessoal consegue zerar videogame, né? Estourar a pontuação. A impressão que eu tenho é que quem fica demais começa a fazer o QI evoluir, né? Vai pensando menos, lê menos, né? Até chegar à idiotia total, não? Você viu que saiu uma pesquisa meio recente, bem recente, foi esse ano, no final do ano passado, eu não sei, que essa nova geração, geralmente de geração em geração, sempre ia ter, os filhos eram mais inteligentes que os pais, né? E essa geração é uma geração que está com QI mais baixo do que os pais, né? E aí você vê como, o que está acontecendo com esse povo? Se tem acesso à informação, né? E não usa. O que está acontecendo com esse povo, né? É boa pergunta, acho que é por isso que nós estamos aqui, né? E dentro desse cenário, professorão de todo mundo o tempo todo, né? Tá reclamando que eu tô sozinho. Sabe, professor, tem uma das cenas que me marcou nesses últimos anos, e não foi uma vez que isso aconteceu, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Para quem não sabe, sou músico nas horas de folga, né? E uma vez eu estava até com um amigo, a gente foi tocar num barzinho, e aí eu falei até pro meu amigo chateado, pô, cara, a gente gastou tanto tempo, o barzinho tá vazio, né? Eu, como cego, não tava vendo ninguém, falou, não, cara, tá lotado, não tem uma mesa sobrando, o pessoal tá tudo aí no celular, né? E eu falei, cara, realmente o mundo tá perdido, né? Porque o povo não conversa mais, não interage, não troca, né? E é uma cena recorrente que a gente vê, né? Sim, Jorge, uma vez eu fui com meu marido num bar aqui perto de casa. E a gente fica, geralmente a gente conversa bastante, você sabe que eu falo demais, inclusive assim, né? Pessoalmente eu falo mais ainda. Mas aí estava conversando com o Regis e de repente a gente começou a reparar em volta, né? As pessoas em volta. Tinha muitos casais. Só que a maioria estava com seu celular. Assim, o casal, cada um em frente do outro, poucos estavam sentados lado a lado, né? E cada um com seu celular. Aí eu olhava para o Regis assim, mas como? Esse pessoal não conversa, né? Que vai acontecer com esse relacionamento? Aí, quando a gente terminou, saiu, pagou a conta, eu deixei um recadinho em uma das mesas, né? Olha, você tem uma companhia aí do seu lado, né? Ambos têm companhia aí do lado. Então, olha um pro outro, conversa, desliga o celular, deixei lá e saí, né? Claro. Quem Tá me sabe não. lembrando, isso tá me lembrando uma música da Elis Regina, alô, alô, Marciana, aqui quem fala é da Terra, né? Oi, câmbio, eu tô aqui, né? Uhum. Então é complicado, né? De repente teu parceiro vira um alienígena, tá distante, né? Isso a gente vê muito em consultório, né? Pessoas, casais acabando o relacionamento porque não tem diálogo, não tem toque, não tem beijo, não tem aquela coisa com sono, eu preciso dormir, eu tô com sono, gente, não dá para interagir, né? A É complicado. comunicação entre o casal acaba sendo também pelo celular. E é mais interessante que nem é pelo próprio celular, né? Aí pega o rapaz, a moça, sei lá, pega o telefone do companheiro, da companheira, para ver com quem está falando, com quem está falando. E não tem a comunicação entre os dois, né? Entre o casal ali. Mas, Né? professora, será que esse povo não está desenvolvendo telepatia e não avisaram pra gente? Que droga, eu também quero.
Porque deve ter pelo menos uma troca de olhares ali que diz tudo, né? A linguagem minimalista, mas a gente, perdão pela brincadeira, mas na prática o que a gente vê não é à toa que tem tantos casais divorciando, tem tanta gente entrando em depressão, crise de ansiedade, ou mesmo crise de solidão, né, na atualidade. O que a gente, embora a gente está brincando aqui, até para falar de um tema sério, né, é um problema de comunicação, né, professora? Sim, ocorre isso mesmo, as pessoas não estão mais verbalizando, não estão se olhando nos olhos, sabe? Tocando. A primeira coisa, quando eu vou aí no instituto, que eu passo por você, o que que é? Eu falo com você, a gente se toca, não é isso, Jorge? Então, isso. Correto. Bom dia, boa tarde, educação, né? Passa o com a mão, mas cumprimenta, né? Olá, como você está? Tá bem? Né? Uhum. Mamãe ensinou a gente a ser educado, né? Precisa fazer isso. E é interessante que a gente precisa dessa comunicação, né, desse toque. E aí eu vou dar um exemplo. Quando começou a pandemia, eu tive que ir em São Paulo, né, resolver algumas coisas com meu pai. E eu não deixei o país justamente por causa da pandemia, né? A gente foi bem no iniciozinho. E eu tenho parentes no interior de São Paulo, no Rio. Já tinha tempo que eu não via meus primos. E assim que eu vi minha prima, a gente estava assim, meio afastado, ainda foi bem no início, que ainda não estava a coisa tão séria, né? E aí eu olhei assim, nossa, licença, eu vou ter que te agarrar. Eu pulei na minha prima, eu abracei tanto ela, foi tão gostoso, eu precisava, não era só ver, era tocar, sabe? Amassar ela. Tadinha, eu não quebrei nenhum osso não, Jorge, mas que foi gostoso, isso eu precisava tocar para ver que tá bem, não é só sei lá, essa coisa de escutar a voz é bom, mas tem que pegar, não tem? A gente tem que pegar. Sim, nós somos seres gregários, nós temos afetividade, e a afetividade é expressada no toque, no carinho, amiga, numa cordialidade, num abraço gostoso, né? Por que que o ser humano pós-moderno, né, que fala tanto de religião, tanto de, né, fala tanto de tanta coisa, tanto de sexo, né? Por que que as pessoas têm essa dificuldade de tocar? Ai, não sei, eu sei que. Ai, eu adoro. Eu gosto, eu sou pegajosa, né? Tá, mas tem todo um cenário aí onde tem certas pessoas hoje na sociedade que parece que ela tem um campo de força, né? Em torno Mas, dela, não chega perto, não, não encosta que eu vou, sabe? Eu empolo todo, não abraça, não, não beija, não, que né, eu arrupio, né? sim, eu sou alérgico, não chega perto, né? E é, Alérgico de abraço é ótimo, né? Não, não chega perto, eu empolo. E é isso, as pessoas estão se distanciando uma das outras. A gente acaba entrando nesse mundo que é tão virtual, nesse mundo que a gente não consegue enxergar o outro, porque tem que trabalhar, tem que comprar, trabalhar para comprar, né? Só que a gente esquece que não é só ter, a gente também tem que ser, né? Tem que ter um momento também da gente, tem que ter um momento com o outro, né? Esquece que às vezes quem tem filho, ou quem tem pai, quem tem companheiro, companheira, esquece que precisa estar junto, precisa deixar os equipamentos de lado, né? E simplesmente ser a pessoa. E por que não muitas vezes também estar só não é tão ruim. Às vezes a pessoa não consegue ficar só porque olhar para si mesmo, ter esses pensamentos é, de existenciais, às vezes incomoda, né? E a mídia, eu falo assim, as propagandas, as novelas, filmes, a mídia em geral, elas colocam que a gente não pode ser, ficar sozinho ou ter um momento de solidão, né? É ruim, é como se você estivesse sendo excluído. E às vezes você precisa ficar só consigo. E tem gente que não consegue. E tem que ter pessoas por perto, embora elas se sintam sozinhas. Olha só, lembra, é meio comum de vez em quando aparecer casos de influenciadores que estão com depressão, não estão tão bem, né? Consigo mesmo. E eles têm, assim, têm seguidores
milhares muitas vezes. E eles não conseguem ainda, mesmo assim, ainda bate uma depressão, uma patologia. Eles não. Então, assim, falta isso. A gente está esquecendo que não é só olhar o outro, é como se pela internet a vida do outro fosse perfeita e eu quero aquela vida perfeita. Mas, gente, é tão legal uma vida imperfeita, não é? Com certeza. Tanto é que a gente. Aí eu vou cantar Marisa Monte, né? Eu Ah, falo muito palavrão, eu falo muito mal, né? Ah, por favor, né? Aliás, gente certinha demais é muito chata, né? Eu tenho preguiça de gente armadinha, certinha, que não fala bobagem. Pelo amor de Deus, que chato, larga de ser chato, né? Essa coisa sabe, cabelinho armadinho demais, né? A gente não gosta de bafo. É bom gente com bafo, não é não, Nani? ó. Aí, assim, qualquer coisa eu tomo uma cerveja, né? Vamos lá. Né? Ó, Mas, Regis, tá também não me complica, não, cara. né? Abraço, Regis, né? A gente está brincando Ele tá aí, aqui, ó. mas Mas tudo né, bem, ele conhece a esposa que ele tem. o Ele que, que eu acho importante dentro disso que a gente está falando, né? A humanidade atrai a humanidade, né? E quando a gente vai muito atrás de um ideal de perfeição, a gente perde o contato com esse humano, né? E nós estamos vendo toda uma geração de pessoas extremamente intolerantes que perderam essa pegada de, sabe, gostar do bafo, de olhar a pessoa com remela e tá de boa, né? Ela tá de remela no olho, mas é gente boa, né? te amo, continuo te amando, né? Exato, sabe? Ele tem pizza debaixo do sovaco, mas é meu amigo, né? Eu ri demais daquela propaganda quando teve, né? Sabe? E é isso aí. Nós estamos lidando com pessoas como nós, carne e osso, né? E de repente a gente está vendo um cenário onde tem uma intolerância, né? De, eu não vou ser amigo dela porque ela tem ela é zarolha, né? Ou sei lá o quê, né? Uhum. Sabe? Umas coisas assim tão nada a ver, né? Vamos brincar, né? Agora virou moda, como é que tirar, cortar a pessoa, como é que fala? Cancelar, vamos cancelar essa pessoa, né? Verdade. Sim, e aí tem gente que fica muito triste, né? E fica de mal e tudo mais. É só tirar, é só, como que é? Tem pelo WhatsApp também, eu vejo mesmo aqui em casa, às vezes, as meninas quando brigam uma com a outra, bloqueei pelo WhatsApp, não quero mais falar, né? E aí você cancela pelas redes sociais em geral, né? Como se isso fosse realmente, nossa, é o fim. Não era mais legal, assim, brincar na rua e sim, você já briga, fala, hoje eu não te amo mais, mas tudo bem, amanhã isso vai passar? Não precisa essa cultura do cancelamento, né? É interessante isso tudo, professor, porque a gente está vendo dentro de um processo de dificuldade de comunicação, né, uma intolerância muito grande, né, tudo muito à flor da pele, né. Hoje eu estou musical, né, eu ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz dar vontade de dar porrada, né. Tô zoando com a letra do Zé Cabaleiro aqui, né, cantada também pela Gal Costa, mas isso é complicado hoje em dia, né? As, Como é pe- que você percebe isso no seu consultório, professora? as pessoas elas estão perdendo noção, porque assim, é aquela coisa, tem que ter um padrão. A revista fala que eu tenho que ser magra, alta, loira, né? E assim, perna fina. Minha perna nunca vai ser fina, né? Então, não dá. Aí as pessoas têm que entrar naquele padrão, porque senão tá fora. Te bloqueio, eu te cancelo. E não é assim. Tem tantas coisas diferentes que são legais, né? As diferenças não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. Não precisa, né? Mas isso as pessoas acham que como não é igual, não está na caixinha, então é errado. E tem várias formas de ser certo, né?
vários padrões diferentes ou várias formas de ser diferentes. Não precisa, pode ser alta, baixa, mais gordinha, mais magrinho, sei lá. Pode ser do jeito que quiser. Elas estão confundindo isso, talvez, com é, educação. Acha que todo mundo tem que seguir um padrão e isso é educação. Não, educação é justamente aceitar o outro como ele é. E tem uma coisa, eu estava lendo é, sobre o paradoxo da tolerância, né? E talvez seja isso. Não dá para ser intolerante com o intolerante, né? A gente tem que pôr limites, porque sim, aceitar o outro como é. Desde que não esteja prejudicando a ninguém, por que a gente vai ter, não vai aceitar, né? Então, assim, tá tudo sendo muito posto como uma caixa, um padrão, e você tem que entrar aqui, opa, calma, não é assim. Vamos ser mais flexível com isso. E é tão interessante que muitas vezes a pessoa que às vezes critica, sei lá, a outra que, sei lá, tem que está um pouco mais acima do peso, ela queria estar com aquele corpo da outra que de repente não é o padrão da revista, né? É muito engraçado isso, essa vontade de querer ser igual, então vou criticar, não vai estar no padrão, tem que estar nesse padrão. Não é assim as coisas. Dani, tem um aspecto aqui que você está me falando muito da questão das nossas projeções, até das nossas fantasias, né? Quer dizer que eu só posso conviver com quem for igual a mim? Ah, não, que chato. Vai com o espelho, né? Conviva com o espelho. Eu também acho meio esquisito, né? É, É meio complicado isso, né? E realmente a gente observa até que pessoas muito intolerantes, à proporção que os anos vão passando, vão perdendo os amigos, não cultiva amizade, né? Não vai se afastando das pessoas até meio que sem motivo. Aliás, hoje em dia a gente vive uma sociedade de gente surtada, né? Eu acho um barato ver que a gasolina vai encostar em R$ 5 e o povo está preocupado discutindo Big Brother, né? Então o surto é geral, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos embora, né? Olhar para a realidade, né? O povo está preocupado com o Fiuk e o preço de tudo subindo no supermercado, né? Então, eu eu nem. particularmente eu acho interessante, professora, esse paradoxo de repente a intolerância não está deixando as pessoas perceberem a realidade. Sim, essa coisa da caixinha, né? Tem que estar todo mundo dentro da caixinha, porque senão. E também o desvio, né? Do olhar, né? As pessoas fazem aquilo porque elas querem também fazer igual o que está sendo, o que elas acham que o padrão que deve ser seguido talvez seja aquilo, não sei. Será que é? Será que de repente a gente não pode fazer as coisas mais livres, sentado, fechado numa casa, sem ser voyeur, né? As pessoas tão meio voyeur com esse negócio do Big Brother, vendo o que o outro está fazendo para poder fazer igual. É isso? Não. Aí, aí, professora, se for para fazer igual, o mundo está perdido, né? Ou, Aí bom, a gente apaga a luz e fecha a porta e vamos embora para casa, porque porque seguir idiota é complicado, né? Mas gosto é gosto, né? Que cada um faça bom uso do seu. O que eu acho interessante é que dentro desse assunto da solidão, professora, como é que a gente pode delimitar o pessoal que está assistindo a gente hoje, né? Que está curioso até com o tema, quando que a solidão começa que a gente poderia considerar como um problema? Né? Porque tem um lado que às vezes ficar sozinho é legal, mas quando a gente pode começar a delimitar isso enquanto um problema psicológico? sim, quando começa a causar sofrimento, né? Quando a pessoa começa a ter estilos de vida que talvez não sejam tão saudáveis, excesso de cigarro, tabagismo em geral, né? Álcool, sedentarismo, uma dieta que também não é tão
tão legal, tão saudável, né? Depressão, ansiedade. Então, quando a pessoa, às vezes a pessoa nem nota, quem vai notar é muito mais as pessoas em volta dela, né? Que vai notar. E porque tem uma certa, às vezes tem uma certa dificuldade de procurar ajuda. Ou a pessoa que está passando por isso, ou a família, né? Então, por que não, às vezes, o vizinho ajudar? Nesse caso, sim, por que não? Mete o bedelho, sim, porque é um caso de saúde. Tá vendo? Às vezes a família não percebe também. Então, ajudar, procurar ajuda, procurar um psicólogo para tentar ajudar nesse sentido. E se for necessário também um psiquiatra, por que não? Tem certos casos que precisam também de remédio, né? Então, precisando de remédio, não, não tenha medo, vamos, né? Mas é isso, as pessoas às vezes ainda têm muito medo de procurar um psicólogo, né? Nesses casos de sofrimento mental. E é interessante que muitas pessoas que ficam, que realmente estão solitárias, elas podem começar a ter ideação suicida. Então, precisa de ajuda. É um campo grande que a gente precisa, sim, atuar junto a eles. E, às vezes, a gente não tem como chegar assim e ir perguntando para a população, ó, você tá precisando de ajuda? Às vezes, precisa, sim, de um olhar da família para levar, trazer até a gente, né? Essa pessoa que está precisando. E tem uma coisa, tá. A relação com essa tentativa de suicídio ou ideação suicida, geralmente está mais evidente em quem já tem uma patologia psiquiátrica. Não que quem não tenha não possa ter esse tipo de ideação. Mas, Professora, sim, pode falar. oi, né, de repente o que você está falando para a gente, então, que né, solidão demais pode ter por trás um problema até psiquiátrico. Sim, pode sim. Porque a pessoa pode começar a beber demais, pode começar a fumar demais, usar drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, assim, pode levar a isso, pela falta de, sei lá, pelo isolamento, pela solidão em si, né? Pela falta de conseguir interagir com o outro, né? Eu estava até conversando com um amigo meu, foi uns 3, 4 dias atrás, e falando assim, o que pode, né, fazer uma pessoa se isolar. Então, a falta de ela conseguir interagir com o outro pode levar a se isolar. Quando ela se sente que ela não é compreendida, também pode levar a se isolar, né? Tem vários fatores. Na adolescência, por exemplo, é engraçado que adolescente e idoso tem mais propensão a, a, a sofrer de solidão, né? E o adolescente é muito pela fase que ele está. Ele já não é criança e não é adulto ainda, né? E tem todas as mudanças fisiológicas, metabólicas e por aí vai, né? Psíquicas também. Então, então, muitas vezes ele não consegue se encaixar ali no meio. Nessa pandemia, eu não consegui ter dados de como estão os adolescentes, apesar que tem muitos casos que eles não estão se isolando, né? Assim, se isolando, fazendo muita a quarentena, né? Mas, assim, essa fase é quando os adolescentes ficam mais entre adolescentes mesmo, porque eles se identificam ali. E se não tiver alguém para eles se identificarem, eles vão se isolar mais ainda, né? É uma fase que, assim, quem não é adolescente acha engraçado. No caso, a mudança de corpo, a mudança de voz, muita coisa. Só que para quem está passando por isso, muitas vezes é aquela coisa, o que está acontecendo comigo, né? É uma Sim. mudança na vida.
Aí já não E- vale. Pode falar, João. Então, a gente pode compreender que a solidão é um fenômeno que tem um lado que pode ser interessante quando você está vivendo uma introversão, mas tem um lado que pode ser doentio à proporção que você se fecha para outras pessoas. Seria isso? Sim, a solidão tem momentos que ela é normal, né? Por exemplo, quando a gente perde algum ente querido, né? Uma pessoa da família ou mesmo um animalzinho, né? A gente pode ficar um pouquinho mais isolado, um pouquinho mais introspectivo, fim de relacionamento, é normal. É normal acontecer isso e tem que ser vivido esse momento. Agora, quando a pessoa que está passando por esse tipo esse momento, ela é muito criticada ou as pessoas em volta dela não entendem, ela pode se isolar mais ainda para não ter que conviver com esse tipo de crítica ou de questionamento, né? Então, é saber lidar também com o momento da pessoa, né? Professora, e aquele jovem, ou mesmo aquele jovem adulto que lá já tem seus 35 anos, o nenenzinho da mamãe, que ele conhece o nenenzinho da mamãe, né? O nenenzinho da mamãe que toma todinho todo dia. Você Ah, mas conhece, professora? Né? oh, E esse nenenzinho da mamãe que quando chega a visita se tranca no quarto para não ter que cumprimentar ninguém. O que a pois gente é, faz com ele além de dar fralda e mamadeira? eita, tem que crescer, né? Vamos crescer, vamos socializar, vamos interagir, vamos, né? Porque assim, ele está numa zona de ele se isola, né, para não ter o contato com o outro, e é muito, eu vou chamar de prático, talvez confortável para ele fugir dos outros, né? Ficar só naquele mundinho dele. E o que é o mundinho dele? Eu tenho tudo na mão, muitas vezes, né? Eu tenho tudo na mão, ou tudo muito mais fácil, né? E quando chega a gente, eu corro. Para quê? Porque eu não quero ter um. Eu tenho meu mundinho particular. Por que eu vou sair disso? É, aí começa a querer dar briga, essa mãe obriga ele a trabalhar com 22 anos de idade, né? Eu não vou sofrer que nem você, né? Não, não quero. Por que eu vou enfrentar o Tudo mundo lá? trabalho, tudo menos trabalho, não, não, não. Sim, o mundo lá fora? Não, se eu tenho tudo aqui em casa, né? Então eu fico aqui em casa. Não tem problema, eu fico aqui. Né? Muito É, confortável. exato, né? A gente poderia delimitar aqui também, esse tipo de isolamento é patológico, professora? Sim, sim. E é interessante porque às vezes a família tem que também, né, ir para terapia, né? Porque a família é conivente com isso. A família às vezes protege demais. E O sim, nenenzinho que não trabalha de 20 anos, ou é o de 35, professora? ó dó, né? Ó dó, vamos soltar lá. Tem até mais, né? Tem de 40. Esses dias eu vi um de mais de 40 anos. Sim, né? E aí, Que não trabalha, que não estuda. Ô, Todinha, gosto dessa turma do Todinho. sim, e o pior é que a família às vezes é conivente com isso, né? Por isso que eu falo, tratamento para a família também, porque a família está prejudicando em vez de ajudar, né? Ah, mas coitado, ele não tem condição. Por que não tem condição? Então vamos procurar um tratamento primeiro para ver o que houve. Ele tem algum problema fisiológico, algum problema anatômico, sei lá, né? Eu sou sensível. Sim, foi uma armadura, bora. Venha. É, Não, tem sido, bora, foi armadura. E pois vamos lá, é. dá um lenço, às vezes chorar é bom, põe pra fora, né? Não, não.
Professor, é interessante que a gente está aqui falando de algumas formas de isolar também, né? Que aí não estuda, não trabalha, não socializa direito. Sim, tem gente por depressão, né? E, como eu falei, assim, a gente precisa, não é só o olhar da família, porque às vezes a família nem sabe o que está acontecendo ali, e às vezes para a família é normal. Por isso que eu falo que às vezes o vizinho, por que não? Ah, o vizinho é bisbilhoteiro. Não, às vezes é necessário, né? Questão de saúde, sim, eu brinco, olha só, eu tenho os vizinhos aqui, né? E tinha uma vizinha, depois eu fiz muita amizade com ela, eu brincava assim, olha, Débora, eu não vou invadir sua casa, né? A não ser que eu escute algum barulho que seja realmente de briga, né? Mas se for barulho de amor, pode ir que é sua, né? E sim, vizinho vai meter a colher no outro vizinho se achar que tem alguma coisa que está prejudicando o próprio vizinho, ou, né, é necessário meter a colher, sim. Ou seja, se a gente vê um parente que quando chega a visita ele corre para o quarto, podemos ligar o mecanismo de alerta que a coisa está pegando. Não é nem amarelo, é vermelho, né? Aquele parente que não quer conversar com ninguém, é encrenca, é problema, é doença. Sim, sim. E às vezes a gente vai pelas, eu falo assim, comendo pelas beiradas, porque é muito, às vezes chega no consultório, um membro da família que percebeu que precisava de ajuda, né? E aí a gente vai trabalhando com esse membro, ele vai melhorando, o fato dele melhorar, muitas vezes outros membros ali da família vê que é necessário, que terapia é legal, que não é só é, não é só doido, entre aspas, que procura a terapia, também é autoconhecimento, né? Uhum. Então, assim, é muito legal. Eu vejo, assim, tem várias pessoas que começaram a fazer terapia comigo e, de repente, tá indo lá a mãe, tá indo, pede o telefone, o contato de colegas para indicar para a mãe, indicar para o irmão, indicar para a família toda. Vamos lá, gente, bora. Sim, é bom, precisa, né? Muito bom, professora. E de repente, a gente está falando aqui, e as pessoas que são chatas, sabe aquela tia chata? Isso, para você que está assistindo a gente aqui, que você tem sido chata com todo mundo, reclamona, pessimista, enjoada, sabe? Isso também afasta, né? Ou se afasta, quem quer do Se lado alguém espanta que paquera, espanta amigo, se espanta todo mundo, né? Aquela sim, pessoa que começa a querer fazer discurso político no meio da festa. nossa, nossa, nem brinca. Sim, e aí eu percebo que geralmente a pessoa vai ficando mais ranzinza, né? Conforme a idade. Vai ficando ranzinza e às vezes não necessariamente, às vezes se isolando, mas não necessariamente entrando em depressão. Apesar que eu peguei um artigo esses dias que falava assim, a pesquisa não foi feita aqui no Brasil, né? Mas sempre a depressão, o isolamento em idosos está relacionado à depressão, né? E eu achei interessante o dado que da pesquisa que eles fizeram isso, segundo o artigo, isso batia com outras pesquisas em outros países, era menos de 30% dos idosos que tinha sintoma de depressão. Lembrando que a depressão estava muito associada ao isolamento, né? E no caso dos idosos, já que eu peguei a linha de idoso, tá? Vou entrar por aí, pode ser? Ok. Tá. No caso do idoso,
o isolamento pode estar associado a vários fatores, né? O fato dele, de repente, ficar impossibilitado de dirigir, né? Ou de ir no barzinho que ele ia, ou no mercado. E o mercado é muito engraçado, porque eu gosto de ir aqui no... Ai, aquele mercado, Pão de Açúcar ali da Praça do Sol. E se você for ali no meio da tarde, a maior parte do pessoal que frequenta é idoso, né? É muito legal. E eu estava conversando sobre isso com a minha irmã, e ela falando que onde ela mora também é muito comum, né? Os idosos gostarem de ir ao mercado. E ela até estava brincando, falando assim, ah, Dani, quando eu vejo que tem um idoso na minha frente, na fila para pagar, eu sei que vai demorar, porque eles gostam de ir lá, inclusive para interagir, né? Então, eles conversam com a moça do caixa, eles conversam com quem está na fila, eles procuram interagir assim. E aí, voltando, quando ele perde esse acesso, essa interação que ele tinha, ele vai se isolar mais, e aí sim dá a depressão, né? E esse é um dado que a gente vê também em jovens, né, professora? A gente tem na nossa clínica, no instituto, vários casos de pessoas que vão se isolando até com 20 anos de idade, perde interação e depressão bate na porta, né? Para não falar, às vezes, outros transtornos mentais também, né? Tem vários transtornos que o isolamento é indicativo de transtorno mental, né? Sim. É interessante isso, né, professora, que a gente tem muito velhinho hoje de 20 anos de idade também, né? E, Que nasceu nossa, cansado, né? não, Resmungão, enjoado, chuado. é, e o relacionamento que muitos estão tendo é mais pela internet. É tão, é como se tirar o celular, sei lá, o computador deles, eles ficam bravos, né? Não pode, eles têm o contato com o outro, mas ali pela internet. A, a pandemia veio muito aumentar esse tipo de contato, né? Pela internet. Não é à toa que aumentou o número desses aplicativos de encontro, né? Uhum. Então é importante ter amigos, Amigo é ter bom, pessoas né? para conviver. Ô, amigo é bom, a gente conversa, a gente. Quem quiser beber alguma coisa alcoólica, bebe, mas sem exagerar, por favor, tá? Bebe refrigerante, suco, café, né? E vai comendo junto e falando besteira. Amigo é a melhor coisa que tem, né? Não? E Uhum. o amigo serve para socializar também. Serve também como um ombro, né? É muito diferente do psicólogo, claro. Mas o amigo é bom para a gente fazer coisas diferentes, né? Eu tenho, você sabe que eu gosto de pedalar muito, né? E isso é de longa data. Eu tenho um amigo e tem uns dias que a gente tem amizade, né? Na verdade, praticamente desde os 6 anos. E ele é lá de Paulínia também. E às vezes eu converso com ele, eu falo, nossa, Xande, eu fui pedalar e tal. E ele era companheiro de pedalada, né? Muitas vezes ele ia comigo. Só que a gente pedalava por horas, assim, sem se falar. Era aquela coisa assim, um respeitando o silêncio do outro e pedalando também. Então, essa coisa de às vezes estar ali e cada um respeitar o isolamento mesmo presente. Por que não? Porque era um momento, sabe, de sumir um pouco do mundo, digamos assim. Então, amigo, até mesmo quando você desliga um pouco do mundo, por que não? Né? Liga para Exatamente, né? jogar bola, né? Sei lá, fazer alguma coisa, apertar a campainha e sair correndo também, por que não? Né? Muito bom, professora. E é interessante que a gente está falando de um processo de construção de afetividade, né? A,
eu vejo que tem muita gente que, quando não vive isso, fica numa carência, ou fica numa intolerância, né? As visitas chegam, a pessoa não consegue sentar na mesa para com. Tá todo mundo almoçando, ele não almoça com você, né? Uhum. Sim, ele Sabe, não essa consegue coisa. seguir ali no meio, né? Se identificar com aquele meio, com aquelas pessoas, né? Pois é, mas Falta. e quando está dentro do mesmo núcleo familiar? Então, muitas vezes a família acaba sendo conivente. Porque é difícil, assim, para a família chegar e não, você vai almoçar junto. Uma coisa é quando todo mundo já está acostumado a, sei lá, fazer tudo junto, né? E de repente a pessoa sai, se isola para comer sozinho, para não interagir. E é um sinal de alerta. E quando a família geralmente se reúne sempre, ela vai notar esse isolamento e geralmente vai procurar ajuda. Quando já tem uma desestruturação familiar, às vezes não percebe, porque cada um é no seu quadrado, né? Então, problema dele, vamos lá. E não é assim. A gente precisa interagir, a gente precisa sentar na mesa e falar besteira, né? Comer junto, demorar em casa é muito legal, que assim, eu como devagar, minha irmã também. E na verdade, a gente, não só porque a gente mastiga devagar, mas é porque a gente fala demais também, né? Então, já aconteceu da gente, sei lá, começar a almoçar por volta do meio-dia e terminar 3 horas da tarde. E é justamente isso que as famílias precisam. As famílias não estão conversando, não estão sentando à mesa, não está puxando, porque às vezes precisa interagir, né? Puxar a pessoa para começar a subir. E às vezes a família não É, percebe. eu brinco que muitas das vezes o almoço é só desculpa para estar junto, né? Fazer a comida, às vezes você está lá, você não está nem participando de fazer o prato, mas você está conversando, você está interagindo, você está trocando um sorriso, você está começando a contar piada, falar mal do presidente, uhul, né? Então, sabe, essa troca, né? Ou falar mal do Sim, ex-presidente também, vai, né? Mas você tem esse espaço de troca, né? E parece que tem pessoas que nesse processo de adoecimento não participam, né? Ela fica não. sempre com aquela coisa meio, né? Sou bom demais para conviver com vocês. Ai, que coisa mais linda, né? Sim, às vezes esse pensamento, e às vezes é o contrário, eu não sou bom o suficiente. E é triste a pessoa ter essa impressão, né? Então, está extremos, nesse extremo ou excesso não seria nem de autoestima, né, mas de convencimento, ou não tá, não ter a noção do próprio valor, isso é triste, né? E esse acolhimento familiar é necessário. Às vezes a gente precisa levar a pessoa para o consultório e não é só aquele indivíduo que a gente vai fazer a terapia. A gente acaba, já aconteceu de começar a terapia com um indivíduo e ter que chamar parentes lá para ajudar a sair dessa depressão, desse isolamento, né? A família precisa estar junto na terapia, porque tem casos mais severos que a gente não tem como, não dá só para a terapia em si fazer efeito, precisa da família nessa terapia. Muito bom, professora. A gente está entrando nos 10 minutos finais do nosso programa, Ah, né? tá bom. Já o tempo voa, né? Já você fala demais, cara, É, né? então, professora, tem algumas outras questões que eu acho que são importantes, né? Então, fazer amizade, poder conviver, poder socializar é importante para quebrar a solidão, né? Uhum, sim, Deixar de ser enjoado, sorrir mais, um pouquinho de carinho também faz bem para a pele, né? sim. Maravilha!
E essa coisa de interagir mais, sabe, o contato com o outro. É interessante quando você sai na rua, né? As pessoas ou estão olhando para baixo, ou estão olhando no celular, ou quando você passa, quem não está nem olhando para baixo nem para o celular, as pessoas não te olham, sabe? Não encaram. É, não Eu tem dou essa. bengalada. Oi? Eu pego minha bengalinha, dou umas bengaladas boas na canela. Ah, foi sem querer, Muito, ufa. É o muito ceguinho bem. passando, né? Eu Não, gosto de fazer essas coisas, né? você quando eu vejo, eu já grito, Jorge, às vezes longe, né? Jorge, tá aqui, me veja, e olha, né? É isso, Jorge. As pessoas, elas não reparam no outro. E elas, às vezes, veem que tem alguém do lado, mas não tá nem aí. E muitas vezes é interessante, tem gente que fala assim, não gosto do pessoal, sei lá, do sul, do nordeste, sei lá, porque é muito fechado, né? Digamos assim. Só que aí, quando você para ver, quem que é fechado? Às vezes o outro Uhum. não mora em apartamento e não dá bom dia para o vizinho, nem conhece direito o vizinho, né? E aí vai reclamar que as pessoas de certa cidade são fechadas, não olham no rosto, não cumprimentam, né? Bom, eu sou meio. Eu É não sigo. complicado. Eu também não sirvo, não, professora, que eu sou meio. Eu sou do mundo, né? Graças Uhum, a Deus, eu já convivi em cidades onde o pessoal falava, aqui o povo é difícil, e eu nadava de braçada, né? Então não tem. Eu acho que isso é muito de bairrismo também, muita projeção, né? Eu acho que se você está aberto para fazer amizade, se você é gente boa, se você consegue ter um mínimo de leveza e suavidade, você consegue interagir fácil, né? uhum. Sim, é assim, a gente, acho que não teve um local que a gente, você sabe que, como dizem, eu comi, como que é, perna de cachorro, sei lá, que o pessoal fala, gente que gosta de andar demais, de viajar demais, né? Sabe que eu adoro viajar. E assim, não Au, au, teve. Hã? né? Au, au. Ó, adoro. Falou assim, ó, olha para mim, se estou pensando, eu bora, para onde não sei, mas que é roupa de frio e calor, bora. Pena que com a pandemia não tá dando, mas calma, isso vai. Exato. Vai E assim, passar. nenhum local que a gente foi, a gente teve problemas assim de comunicação. Sempre a gente conseguiu, até quando eu não falava muito bem a língua, a gente conseguia achar alguém para conversar. Né? É preciso ter esse entrosamento, interagir com o outro. Eu acho que é um dos preceitos básicos, inclusive da educação, quando a pessoa tem berço, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que isso é o mínimo da civilidade humana, né? Isso Sim, aí é o básico do básico. Se você não consegue cumprimentar os outros, volta para o pré-primário, para a sala da tia Cotinha, sabe? Para poder começar, pelo menos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? sim. Eu acho que a Uhum. socialização começa por aí, né? É tão engraçado que aqui em casa, quando Oi, professora. aqui não tem dessa, o pessoal já chega chegando, né? Jorge, você tá aí? Oi, estou te escutando. Ah, tá. Então, aqui, assim, acho que como a família, assim, a família também gosta de conversar e de comer, a gente geralmente une essas duas coisas, como estava falando da mesa, né? Que o pessoal às vezes só se reúne para almoçar. Eu acho muito, e eu sinto saudade, né, dessas coisas, de reunir a família. Era assim, tinha aquela coisa das mulheres, geralmente as mulheres iam para ficavam no fogão ali, os homens ajudavam com alguma coisa de partir, picar alguma coisa, né? Minha avó ficava no fogão, agora minhas tias que são
vou chamar de mais velhas, mais experientes, pronto, para elas não brigarem comigo, né? Aí elas ficam no fogão agora, os meninos, os homens ficam ou cortam alguma coisa, ou fazem, põem a mesa, as crianças ajudam. Eu sinto falta disso, né? Com essa pandemia tá mais difícil ainda. E quando a gente sentava, todo mundo ia fazer a comida junto, e depois sentava todo mundo e comia junto, né? Principalmente em épocas de final de ano, época Páscoa, coisa assim. Tá faltando essa interação familiar, né? Tá faltando essa interação com o vizinho, de chamar, vão bater na porta, vão brincar, vão jogar bola, vamos conversar, né? Que não seja do Big Brother, eu nem sabia que essa coisa tinha começado, fiquei sabendo no consultório, né? Então, assim, menos internet, tá certo que ela também é uma ferramenta. Oi, estou te escutando, professora, né? Então, Eu tava. quero. Hum, Oi, Pode tá, falar. tá caindo um pouquinho, né, o seu sinal está ficando um pouquinho ruim, mas, professora, a gente está chegando no último minuto da nossa live, né? Semana que vem nós vamos fazer uma live sobre a era das psicoses, né? O tempo da loucura. Quero agradecer a professora, né, Daniela Scandiucci, né, que tem trabalhado, né, até como supervisora também na nossa clínica social. Foi maravilhoso, professora, né? Quero agradecer a sua presença na nossa live de hoje. Obrigado a todos e todas. Eu que agradeço, Jorge. Agora que eu estou vendo algum recado, gente, eu não enxergo assim de longe, sabe? E aí eu estou vendo agora alguns recadinhos aqui, mas acho que foi mais durante enquanto estava tendo a explicação. Gente, muito obrigada, viu, Jorge? Muito obrigada a você, ao suporte do Instituto, tá? E que tenham mais vezes. Obrigada, você fez meu debut, né? Ei, Jorge, Muito bom. tá É isso aí. certo. Até a próxima, pessoal. Mas, gente, muito